Estamos de volta para a Comissão Executiva. Estamos a analisar estes 12 meses que passaram sobre o pedido de resgate de Portugal, com Cristina de Abreu, professora da Universidade de Lusíada, Rui Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, e também Paulo Pinto, presidente da DIF-Broker. Paulo, há pouco falámos dos mercados, nesta primeira parte. Uma questão mais prática relativamente àquilo que é a vida das pessoas. Nos últimos 12 meses sentiram, de forma lenta, como dizia a Cristina, mas de forma violenta, aquilo que são as medidas de austeridade. Os preços não param de subir em várias frentes, os impostos também não. Ao longo destes 12 meses, começa a sentir-se de facto que são precisas mais medidas. Terminaram as reformas antecipadas, foram fechadas de um dia para o outro. Há também a ideia de que os subsídios da função pública, Natal e de férias, não vão ser repostos tão cedo. O programa está a ter sucesso? Está a falhar? Vão ser precisas mais medidas, Paulo? Vão certamente ser precisas mais medidas. Muito antes de chegarmos a esta situação, discutimos aqui o assunto da segurança social. O nosso orçamento assenta em 85% aquilo que são despesas com funcionários, salários, despesas sociais e juros. Ora, é fácil compreender que qualquer empresa que estivesse numa situação destas teria que cortar grandemente nos salários ou no número de trabalhadores. E, portanto, em Portugal, relativamente ao funcionalismo público, se nós queremos respeitar os compromissos assumidos, vamos ter que fazer uma de duas coisas: ou cortar no número de funcionários públicos ou cortar nos salários. Eu não percebo, o que eu não percebo realmente é as questões políticas acessórias a isto, enfim, porque os 200 e tantos deputados que estão no Parlamento devem saber estas situações tão bem ou melhor do que nós. E, portanto, estar a dizer que estão a faltar à verdade, que estão a mentir, estas coisas para a televisão, não acrescentam grande valor, porque muito provavelmente, efetivamente, esses 13º e 14º salário não voltarão a aparecer. Ou então, para que eles voltem a aparecer, vão ter que ainda sair muitos funcionários públicos. E, portanto, o país deverá estar preparado para isso, e eu creio que seria bom, como o Rui Martinho disse há pouco, que o governo funcionasse a uma só voz, mas seria melhor ainda que pudesse, como estratega e visionário daquilo que será o país nos próximos 4 anos, que pudesse prevenir a população com antecedência daquilo que vai acontecer. E eu creio que isto que eu acabei de dizer... E seria possível alguém prever esta distância, o que vai acontecer? Não, em relação a este caso, sem dúvida alguma. Eu creio que não há milagres em relação a isto, porque se nós temos 85% do nosso orçamento entre segurança social e salários, ou podemos cortar nos salários ou podemos cortar no número dos trabalhadores. Ou podemos ainda cortar nas pensões, ou podemos cortar nos juros, que é aquilo que estávamos aqui a falar, e isso vai ser difícil, não é? Para cortarmos nos juros vai ser provavelmente necessário manter-nos agarrados à Troika durante mais 2 ou 3 anos para podermos beneficiar dos juros que temos. Porque a gente fala dos juros a 10% que a dívida portuguesa tem, mas é em mercado secundário, não é aquilo que o país está a pagar, não é? Porque se o país estivesse efetivamente a pagar esses 10%, já estaríamos a fechar a porta. E são essas confusões que a grande maioria das pessoas não percebe. Ou julga que se calhar estamos a pagar 10%, quando na realidade o Estado português está a pagar 3%, em emissões abaixo de 3%. Menos de 3%. Exatamente, em algumas até abaixo de 3%. Mas, Paulo, apesar de tudo, permita-me só interrompê-lo, esses 2 e tal por cento, esses 3% que estamos a falar, ainda assim a economia portuguesa, nesta fase, não gera riqueza para os pagar. Não, Ou seja, mas ainda assim são insustentáveis. Mas esse é que é o problema, justamente, não é? É porque o nosso nível de endividamento é tão grande que não se resolve com mais endividamento. Ele resolve-se com menos endividamento para nós podermos assumir as nossas responsabilidades, e isto é uma espécie de nó górdio ou de quadratura do círculo, porque nós não vamos poder crescer se tivermos que estar constantemente a despedir trabalhadores, não vamos poder crescer se estivermos permanentemente a fechar empresas. E se não crescermos, não vamos poder pagar. Portanto, voltando ainda à questão anterior
da primeira parte, o Primeiro-Ministro dizer que eventualmente não iremos ao mercado em 2013 parece-me até uma declaração ajustada, mas como disse Rui Martinho, o que não é ajustado é que dentro do próprio Governo depois existam várias vozes, uns a dizer umas coisas e outros a dizer outras, porque na realidade 2013 é dentro de ano e meio e nas atuais circunstâncias, a menos que aconteça um milagre, e esse milagre seria nós encontrarmos petróleo no Beato ou ouro em São Bartolomeu de Messinos, não vai acontecer certamente em 2013, nem tão pouco em 2015 e se calhar nem em 2020. A questão que nós temos estado aqui a falar, os gregos, põe-se exatamente em relação aos gregos, os gregos, de acordo com aquilo que já são estudos do Fundo Monetário Internacional, não vão poder voltar ao mercado nos próximos 20 anos. 20 anos. Uma tradição, digamos, de inibição. Exatamente. E aquilo que já foi perdoado aos gregos é só o maior perdão da história da humanidade. Não é? O maior perdão. E ainda vão ter pelo menos 20 anos. Bom, se acrescentarmos a isso o facto de que, neste momento, aquilo que nós chamamos de mercados não serem mais mercados, porque vivemos exclusivamente a balões de oxigênio dos bancos centrais, e são eles que definem quando é que os mercados funcionam ou quando é que os mercados não funcionam, estamos dependentes justamente do próximo balão de oxigênio. Cristina, estas medidas que foram anunciadas na semana passada, nomeadamente o corte, a imposição de não haver mais reformas antecipadas, também a questão dos subsídios de Natal e de fim de ano, o alargamento do prazo, dependendo das leituras que foram feitas, políticas, são novas medidas de austeridade? Há aqui uma correção da rota ou não lhe parece que sejam significativas? Não há correção da rota. Eu acho que elas tiveram sempre previstas, estas medidas. Uma coisa é aquilo que é divulgado publicamente ou atempadamente. É evidente que reformas antecipadas, nomeadamente, do meu ponto de vista pessoal, eu acho que faz todo sentido, de facto, esta travagem, essas mesmas reformas antecipadas. É evidente que a questão da transparência com que isso é feito, o dar a conhecer esse processo, é evidente que do ponto de vista ético faria todo sentido, mas também sabemos que o preço disso seria seguramente uma corrida desmedida às reformas antecipadas. Portanto, há aqui que ponderar esta questão, Cristina, com algum bom senso. Permita-me só fazer-lhe uma pergunta. Quem, obviamente, fez o pedido no dia anterior e quem fez no dia a seguir está, obviamente, numa situação completamente diferente. Absolutamente. Uns tiveram reforma e outros não tiveram reforma. Mas isso com qualquer legislação, de qualquer domínio fiscal, seja há um período, nem que seja de implementação da legislação, discussão da legislação. Tinha que ser sigilosa este tipo de legislação a sair. Se tivesse sido, como a Cristina diz, anunciada, vamos fazer, então a corrida ainda era mais irracional, se quiser. Porque as pessoas estão um bocadinho, além de desmotivadas, estão assustadas e, portanto, muitas vezes vão para uma reforma antecipada que os prejudica totalmente. Porque há uma grande parte de pessoas que conseguiram reformas antecipadas com tanta penalização que o valor que foram obter como pensão é mínimo. E isso também é uma coisa que há que evitar, eu penso, em termos de mercado de trabalho. Sem dúvida que sim. Isso também é o que eu digo. Quer dizer, há questões éticas que se levantam, obviamente, transparência, de questões a serem discutidas, mas há este outro lado da questão que, obviamente, tem que ser ponderado. Agora, é evidente que as reformas, desde logo o que está mal, de origem, é justamente a legislação em matéria de reformas antecipadas. Que só devia ser por exceção. Que só devia ser por exceção. Como os desempregados de longa duração, por exemplo. Absolutamente. É mais um instrumento para gerir o desemprego, para, enfim, gerir politicamente questões internas. Foi para isso que a legislação relativa às reformas antecipadas foi feita. E com custos altíssimos, no fundo, porque estão com reformas antecipadas, aliás, como o Rui acabou agora de referir, a sair pessoas, aliás, em idades altamente produtivas, sim, com um know-how acumulado que seria importantíssimo em termos de produtividade do próprio país. Com memória, portanto, dos serviços. Com memória, exatamente. Que desaparece. Portanto, tudo isso está a desaparecer, está a sair, e vemos isso, quer ao nível das instituições públicas, desde logo, os médicos, por exemplo, a própria classe médica. Os professores. Os professores, portanto. Sobretudo do secundário. Isto é gravíssimo. Quer dizer, se nós já temos uma taxa de desemprego altíssima e tínhamos, não é? Agora alterado esta legislação em matéria de reformas antecipadas, bom, realmente isto é colocar o país, já com todos os problemas que ele tem, com todos os desequilíbrios que ele tem, mas é pô-lo aquém das suas possibilidades de produção,
de uma forma, enfim, de uma forma, não queria dizer o termo, enfim, quase criminosa no sentido das consequências tão pesadas que isso tem para a economia. Portanto, a medida em si, no meu entender, ela tinha que ser implementada. Ela deveria até já ter sido implementada, como muitas outras, não é? Portanto, tudo isto está a ser feito tardiamente, está a ser implementado tardiamente. E depois com este tipo de descoordenação de discursos, naquilo que é feito, em que justamente, como o Rui referiu, e temos vindo a referir, há uma falta de confiança, de credibilidade, desmotivação e falta de confiança no governo, que é péssimo. Rui Martinho, comentário sobre estas medidas que foram anunciadas. Não aquelas que a Cristina disse e que eu tenho também vindo aqui a dizer alguma coisa. Eu acho que é uma medida que não me parece, digamos, demasiadamente violentadora das pessoas, antes pelo contrário, porque efetivamente estamos a perder muitos quadros bons em vários domínios, seja privados, seja públicos, com aquilo que dissemos que eram esses motivos, que era as pessoas estão desmotivadas, as pessoas estão assustadas, têm falta de confiança para o futuro e, portanto, pedem uma reforma antecipada. E repare que é diferente de pessoas que têm uma longa carreira. Há pessoas que começaram a trabalhar muito cedo e que têm aos 55 anos, 40 anos de trabalho. Estão cansadas. Mas não são esses. As pessoas que estão a ter como reformas antecipadas são pessoas que entraram na idade normal, no mercado de trabalho, e chegam aos 50 e tal anos, têm um número de anos de trabalho que lhes permite pedir a reforma, pedem-na. Mas é muito constrangedor para a pessoa, porque se a pessoa tiver consciência, ela está exatamente na idade ativa, podia dar mais 10, 15 anos de trabalho. E depois, para o próprio erário público, porque repare, estamos a ter pensões que são pagas a pessoas durante quê? 30 anos? 40 anos? Eu, por exemplo, tive uma pessoa de família, que viveu, o meu tio, que viveu até aos 95 anos e estava reformado da banca desde os 60, idade até mais ou menos normal. Portanto, ele teve uma pensão 35 anos. Quer dizer, isto pesa muito. Além de que afastou uma pessoa, ele até foi, com certeza, com todas as condições, não sei, mas afastou uma pessoa do trabalho muito cedo, porque tem uma terceira parte da vida a fazer o quê? A lazer, lá está. A tentar, se calhar, ajudar em casa, os familiares, mas não é a mesma coisa. Portanto, não me parece que a lei em si tenha sido uma coisa que violenta agora ou que tenha sido uma medida precipitada agora. Penso, como disse a Cristina, que até já devia ter sido pensada se calhar há 10 anos. E tinha-se evitado, se calhar, muita saída de quadros valiosos dos serviços, dos médicos, dos professores, etc. Rui Martinho, uma última pergunta nestes 2 minutos que nos restam. Havia a garantia por parte do Governo de cortar fortemente naquilo que era a dimensão do Estado, mais do que aumentar impostos? E eu tenho essa expectativa ainda. Mas ainda não aconteceu. Eu tenho essa expectativa porque vejo já de muitos governos um levantamento de fundos autónomos, serviços autónomos, empresas municipais que podem ser extintas sem diminuição de serviço, sem diminuição de prestação do serviço às populações. Portanto, essas ideias, de certeza que estão na mesa dos nossos governantes e de certeza que têm que ser uma medida a tomar, porque a outra qual é? É não cortar nada, não mudar nada, não renovar nem repensar o Estado nas suas várias dimensões, central, regional e local, continuar tudo na mesma. E então, o que é que fizemos? Mas até agora, com a questão das freguesias, que ainda não passou de uma questão política, começámos e da questão de alguns meios começámos e por institutos, baixo, ainda devíamos não ter se fez começado nada. pela cúpula. O problema fundamental está em saber, no sistema autárquico, se as câmaras municipais todas se justificam ou se até há razões para maior eficiência, para maior eficácia, de haver junções, de haver fusões que vão para além, digamos, dos problemas locais que elas possam ter em enfrentar essa situação. Mas é aí que se devia ter começado a pensar. Nas freguesias levantámos um problema que tem muito pouca influência em termos de custos, mas que viu que já levantou uma onda de protestos e neste momento nem sei o que se passa. Penso que as coisas estão relativamente adormecidas. Agora, reforma do Estado, eu acho que todos a esperamos ainda. Há 4 anos ainda de governo, só ainda tivemos 1 ano. Vamos ficar à espera dessas reformas. Rui Martinho, Paulo Pinto, Cristina Abreu, foi um prazer contar convosco nesta Comissão Executiva, que regressa amanhã, pontualmente às 10 horas. Aproveite este dia.